Gente, nós aqui de volta. Vamos falar agora sobre variedades linguísticas, certo? Nosso próximo conteúdo é variedade linguística. O que é variedade linguística? É um fenômeno que ocorre em todas as línguas, respeitando as características de cada falante. Quer dizer, a língua muda, ela muda com o tempo, com o espaço social, ela muda. Mas essa mudança vai depender do falante, ou seja, da pessoa que usa a língua, certo? Essa variedade linguística tem algumas particularidades. Primeiramente, uma das particularidades é o estilo, certo? O estilo. É o estilo de língua que você vai usar. Poderia ser formal ou informal, né? Ou não formal, poderia ser uma língua culta, ou uma linguagem coloquial, uma padrão ou não padrão. Como é que se baseia nisso? Isso vai depender com quem você está falando, a quem você vai se dirigir. Por exemplo, se você vai se dirigir a um juiz, por exemplo, a uma autoridade, você precisa usar uma linguagem formal, uma linguagem culta, certo? Já se você está conversando com um colega, um amigo de rua, da escola, você vai tranquilamente poder usar uma linguagem não formal, né? Também nós temos as particularidades, o que leva à mudança. Além do estilo, nós temos um dos fatores que muda, seria o estilo, né? Mas além do estilo, existem vários outros fatores, como por exemplo, um fator regional, social e o histórico. É o que seria um fator histórico da variedade linguística. É a maneira como a língua vem evoluindo, certo? De acordo com o tempo. A língua vem evoluindo de acordo com o tempo. Algumas palavras foram abandonadas, outras palavras foram introduzidas e algumas delas foram simplesmente modificadas ao longo do tempo. Certamente vocês já perceberam a diferença que tem no português falado nos Açores, em Portugal, e o português falado aqui no Brasil. Vejam só, o português é falado aqui no Brasil há mais de 500 anos. Só que quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, aqui eles encontraram os índios, né? Logo em seguida trouxeram os africanos, ainda veio outros povos, espanhóis, holandeses, todos para povoar o Brasil. Então, a língua portuguesa é o português de Portugal, certo? Modificado por fatores históricos, por contribuições indígenas, certo? E de outros povos, como os africanos, os espanhóis e os holandeses, certo? Tá? Então, nossa língua é diferenciada das demais e esse foi um fator histórico devido à colonização do Brasil, tá? Algumas palavras na língua portuguesa, elas foram sendo abandonadas. Como você pode ver, nós não usamos mais vós. Vós sois a minha mãe. Não, ninguém usa mais esse termo, né? Raramente se usa, ou praticamente não se usa. Então, esse é um termo que foi abandonado por uma questão histórica, tá? A palavra você já parou para pensar de onde veio a palavra você? Pois é, a palavra você era vossa mercê. Aí foi diminuindo para vós me ser, você. Em algumas regiões as pessoas falam o C e no WhatsApp, nas redes sociais, você bota só um V e um C. Pronto, já modificou a fala, né? Então, essa variação também, nós temos a introdução de algumas palavras que não existiam na nossa língua e ela vai acabando sendo introduzida. Agora, por exemplo, na nossa língua, nesses últimos meses, foi introduzida uma palavra que não faz parte da nossa língua,
como por exemplo lockdown. Ninguém nem falava sobre isso. Acabamos de introduzir na nossa língua essa fala, que agora todo mundo fala, certo? Alguns até sem saber o que significa, mas fala, né? Às vezes as pessoas fazem uma aglutinação de palavras, introduzem palavras na nossa língua. Quando eu era adolescente, usavam assim, bótimo, misturou bom com ótimo, transformou em bótimo. E aí vai misturando as coisas e introduzindo palavras que não era da nossa cultura, né? Não é da nossa língua, mas vamos introduzindo. E modificando outras palavras. Por exemplo, antigamente você dizia assim, fulano vai tirar uma fotografia. Quem é que ainda fala a palavra fotografia? Agora você fala foto ou fala selfie, então você modificou essa fala. Então esse é um fator histórico, certo? Da variação da língua. Outro fator é o fator regional, né? Que tem a ver com as palavras que se modificam de uma região para outra, certo? Ou também a variação fonética, com uma pessoa fala porta, outra fala porta. Isso aí é uma variação regional, porque é a mesma coisa, só que de uma região para outra fala, mas também podemos usar palavras diferentes para designar uma só coisa, que também faz parte da variação regional. Por exemplo, aqui no Piauí nós chamamos aquela frutinha que a gente descasca com a unha de tangerina. Tem outros lugares que chamam de mexerica. É a mesma fruta, no entanto, recebe nomes diferentes. A macaxeira, que nós conhecemos aqui em outros estados, é chamada de aipim, né? De mandioca, aipim. Então, essa é uma variação regional. E, por último, a variação social, a variação social, que isso tem a ver com a idade do falante, né? Porque dependendo da idade nós modificamos nossa maneira de falar, varia a fala, como nós falamos, dependendo da nossa idade, dependendo da nossa formação, né? Nossa escolaridade, certo? Uma pessoa que tem um grau de escolaridade mais elevado, claro que ela não vai falar, certo? Não vai usar a língua da mesma forma que uma pessoa que não frequentou a escola, ou que não tenha um certo nível de escolaridade, tá bom? Então, a idade, o nível de escolaridade, a sua profissão, a sua classe social também interfere na sua variedade linguística, tá? O grupo em que você está inserido, tá? Porque dependendo do seu grupo, na igreja você fala de uma maneira, na escola você fala de outra, mas quando você está na rua com a galerazinha, você fala de outra maneira. Por exemplo, eu gosto de citar os sufistas, por exemplo. Eles têm uma linguagem própria, né? Alguns grupos criam uma linguagem própria, o que nós chamamos de gíria. A gíria faz parte da variação linguística social, porque cada grupo tem as suas próprias gírias, né? Tem suas próprias gírias. Então, ela faz parte da variação linguística social, tá? A igreja, ela usa um vocabulário próprio, tá? Na escola, a maneira como você fala com o diretor é diferente da maneira como você fala com seus coleguinhas, né? Totalmente diferente. Quando você vai falar com um adulto, ou quando você vai falar com um jovem da sua idade. Então, isso nós chamamos de variação linguística social, tá? Então, bem, a variação linguística, as formas como nós usamos a língua de acordo com o tempo histórico, de acordo com o estilo linguístico que nós desejamos utilizar, de acordo com a região em que nós moramos, tá? E também de acordo com o grupo social em que nós estamos inseridos, tá? O grupo social é o que é a influência mais importante na nossa língua, tá?
Vejamos bem. Como eu falei, de acordo com o nível de escolaridade, você pode estar modificando. Isso não quer dizer que seja uma coisa permanente, porque nosso grupo social vai variando. Nosso primeiro grupo social é a família, então nós começamos a aprender a falar com a nossa família, né? Então, nós podemos variar, né, modificar a nossa fala, certo? Então, até a próxima e vamos em frente.